Bom dia, alunos do 5º ano. Vamos começar a aula de História. Olha o roteiro de atividades. Assistir ao videoaula para compreender melhor os conteúdos. Responder as atividades no livro das páginas 73, 74 e 76. E enviar fotos das atividades prontas para mim. Nós vamos falar sobre os indígenas e os colonos. Assim que os portugueses chegaram ao Brasil, começou o processo de exploração de riquezas. Olha só, o que seria essa colonização? É quando alguém se instala em um território para transformá-lo em colônia. Foi isso que os portugueses fizeram, transformaram o Brasil em colônia. O que seria essa colônia? Territórios, ocupados militarmente por um país, no caso aqui Portugal, com o objetivo de exploração econômica. Então, os portugueses perceberam que o Brasil possuía muitas riquezas e começaram a explorar o pau-brasil. Assim que eles descobriram o pau-brasil, também começaram a cultivar a cana-de-açúcar. E, para isso, utilizaram a mão de obra indígena, transformaram os indígenas em escravos, e isso vocês já estão sabendo, né? Em troca do trabalho, os indígenas recebiam objetos de metais e armas de fogo também. Olha só, outro grupo que procurava os indígenas para escravizá-los e vendê-los também aos donos dos engenhos que produziam açúcar eram os bandeirantes. Quem eram estes bandeirantes? Eram homens da vila de São Paulo, que hoje é a cidade de São Paulo. Eles saíam pelo interior do país buscando indígenas para escravizá-los e vendê-los para os senhores de engenho, né? Afinal, o açúcar estava sendo algo lucrativo. Outro problema enfrentado pelos indígenas foram o quê? Os criadores de gado. Grandes fazendas, aumentando de tamanho, e também a criação de gado sendo bem ampliada aqui no Brasil. Os indígenas foram atacados em suas aldeias. Até hoje a gente ainda tem problemas, com brigas, disputas de terras indígenas entre fazendeiros, querendo ali ampliar as suas fazendas. E qual é o problema? A falta de demarcação das terras indígenas. Na época também do Brasil colônia, os indígenas sofreram bastante influência da cultura portuguesa. E uma das influências, que os portugueses trouxeram foi a religião católica, porque nós tínhamos aqui os jesuítas. Jesuítas eram religiosos que queriam ensinar aos índios o que era acreditar em Deus, acreditar em Jesus, porque eles não acreditavam, eles acreditavam na força da natureza, tudo deles provinha da natureza. Olha, até hoje os indígenas sofrem vários problemas, Eles têm conflitos em disputas de terra, conflitos com também a questão do respeito à cultura indígena. E tem até esse pessoal aí, os povos indígenas do Mato Grosso, que estão clamando pela demarcação de suas terras, e também lutando contra o genocídio, contra os assassinatos de indígenas, porque a disputa é muito acirrada, há muita falta de apoio aos indígenas. Olha só, essa aí é uma manchete retirada do jornal Folha de São Paulo. O ano é 2004. Tem no livro de vocês. Na página 69 tem aí toda a história. O que acontece? Teve alguns índios da tribo Cinta Larga, mataram 29 garimpeiros, E eles falam que os garimpeiros invadiram as aldeias e tentaram, na verdade, começaram a atacar essas aldeias, tentando matar os moradores, porque os garimpeiros estavam nas terras que não eram deles, eram dos indígenas, terra demarcada por lei. Os garimpeiros não deveriam estar lá,
porém eles foram e ameaçaram os indígenas. E nesse confronto houve aí um massacre de 29 garimpeiros. A situação não ficou muito boa, ou seja, história que desde o passado até hoje acontece. Olha só, a extração mineral feita pelos garimpeiros é proibida em terras indígenas pelo governo. Só que mesmo assim os garimpeiros insistem em invadi-las para retirar os diamantes, né, as pedras preciosas, na reserva de Roosevelt. Né? Então eles fizeram esse tipo de invasão das terras indígenas que são proibidas para retirar aí diamantes. A importância do povo indígena. No passado, como era no passado? Nós já falamos sobre isso. Antes de 1500, eles eram os únicos donos da terra. Foram forçados a abandonar suas crenças, tradições, cultura. Também foram obrigados a falar outra língua, né? Igual a gente viu lá também a questão da religião, os jesuítas impondo a religião aos índios. Não que isso seja errado, cada um tem uma opinião, né? Mas a questão da cultura indígena, né? Eles têm outras crenças, outras doutrinas, e o diferente também deve ser respeitado. Eles, os indígenas, eram considerados impossibilitados de se defender, porque eles não poderiam se defender diante da lei. E como é hoje no presente? Hoje eles lutam para ter o direito de viver numa terra, porque a terra não é mais deles, né? Eles não são donos da terra. Eles estão lutando para ter a terra no nome deles e também garantir os seus costumes e tradições. Hoje, os professores das escolas indígenas ensinam língua portuguesa e a língua falada pelo povo do lugar também. As lideranças indígenas hoje, elas já se defendem sozinhas, elas já conseguem lutar pelos seus interesses. Olha só, galerinha, nas atividades da página 73, vocês vão observar aqui este mapa, tá? Tem as rotas mercantis do comércio europeu no século XV. Olha só, quem dominava o comércio, né? O comércio aí era nas rotas dominadas pelos árabes, que está em vermelho, e também as rotas dominadas pelos europeus, que está em rosa. Então, árabes e europeus dominavam aí o comércio, tá? O comércio de especiarias, né, de artefatos de luxo, todos vindos da Índia, no continente asiático. Olha, bem aí na página tem uma cruzadinha que vocês vão achar de acordo com essas perguntas aqui. Olha só, a primeira pergunta da letra A tá assim, ó. Quais são os continentes mostrados no mapa? Neste mapa aqui, ó. Quais são? Então, eu tenho Europa, África e Ásia, tá? Então, vocês vão achar estes 3 nomes aí na cruzadinha. E também pode escrever na frente da letra A, tá? A letra B está perguntando assim, ó. Em que continente está localizado Portugal? Então, se a gente observar lá no mapa, Portugal está na Europa. Então, tem 2 palavrinhas Europa aí na cruzadinha, tá? Você pode circular 2 vezes, não tem problema. Se as palavras se repetirem, não há problema algum, podem circulá-las também, tá? Na letra C, tá assim, ó, em que continente ficava a região das Índias? Então, se você observar lá no mapa, tem o nome Índia e bem mais acima está escrito Ásia, ou seja, no continente asiático. Quem dominava o comércio aí na letra D? Eram o quê? Eram os árabes e italianos. Letra E. Qual o motivo de os comerciantes portugueses buscarem produtos diretamente nas Índias? Os portugueses tinham interesse de lucrar mais, né? Então eles queriam buscar esses produtos diretamente nas Índias, sem depender dos outros europeus, né? E sem depender também dos árabes, ou seja, os europeus italianos e árabes. Na atividade da página 74, você vai fazer a leitura lá da página 71 e 72 antes de responder. Lá tem meio que uma história em quadrinhos falando sobre... Eu até coloquei 3 aspectos aqui para ajudar vocês a responder essa atividade da página 74. O que vai falar naquela historinha que tem lá?
está representando o comércio que é feito entre árabes e italianos. Depois, qual era a intenção dos árabes? Lucrar muito com o comércio de diversos produtos. E os italianos? Qual era o maior interesse dos italianos? Revender os produtos para a Europa e serem os únicos povos a ter esse direito. Aqui não fala dos portugueses, mas no finalzinho da historinha lá, fala que os portugueses queriam descobrir uma nova rota, também para comercializar e lucrar bastante, tá? Então, leia com atenção. Nós vamos falar sobre as viagens marítimas. Aqui tem um mapa, né? E está mostrando a trajetória que foi feita aí nas grandes viagens marítimas. Olha só. Os reis e os comerciantes portugueses queriam participar desse comércio, o comércio feito entre os italianos e árabes, que era um comércio muito lucrativo. Eles procuravam uma nova rota pelo Oceano Atlântico, foi o que Pedro Álvares Cabral fez. E por tentar procurar uma outra rota para chegar às Índias, chegou às terras que hoje é o Brasil. Então ali ele já descobriu uma nova terra e viu que seria lucrativa. Também foi até as Índias, certinho? Olha só, em 1488, até antes de Cabral chegar aqui, teve uma expedição comandada por Bartolomeu Dias. Ele chegou ao sul do continente africano, chamada de Rota do Cabo. Tá? Toda essa trajetória aqui está mostrada lá no mapa que eu passei aqui anteriormente. Em 1498, Vasco da Gama chegou às Índias, né? Então descobrindo essa nova trajetória. Todas essas navegações eram com a intenção de dominar o comércio da época. E no dia 22 de abril de 1500, a gente já falou, né? Pedro Álvares Cabral chegou ao continente americano, na América do Sul, especificamente nas terras que hoje formam o Brasil. Nas atividades da página 76, você vai observar o mapa da página 75, que é esse aqui, ó, este mapa aqui, para responder, tá? Então, observa com bastante atenção. Escreva os nomes dos lugares por onde a esquadra de Cabral passou. Então, a 1 você vai observar lá no mapa. Vou voltar aqui de novo. Este mapa aí e vai escrever. Qual foi a trajetória dele? A trajetória dele é esse aí que está em roxo, né? Pedro Álvares Cabral. Saiu de Lisboa, Portugal. Passou pelas Ilhas Canárias, Ilhas de Cabo Verde, Porto Seguro, Melinde na África e chegou a Calicut. Então, todos esses nomes que eu li aqui, vocês vão escrever aí nessa resposta, certo? Vamos lá. A número 2. Os portugueses, qual era a intenção dos portugueses no comércio? Então, tem aí a pergunta da página 76. Deixa eu ler a pergunta. Quais foram os principais motivos que levaram os portugueses a explorarem novas rotas marítimas? O que eles estavam querendo? Lucrar mais, tendo acesso direto aos produtos. Se esses produtos valiosos vinham das Índias, no continente asiático, então os portugueses pensaram, não vou ficar comprando de italiano e nem de árabe, nós vamos descobrir uma outra rota e vamos chegar lá, para conseguir esses produtos. E outros produtos também, as especiarias, eram encontrados na África. Aí eles começaram a pensar em um novo trajeto, uma nova rota. A 3. A número 3 está pedindo para você fazer a associação com o nome das pessoas, tá? Então você pode voltar o vídeo um pouquinho e também fazer a leitura na página 75 antes de responder. A número 4 está pedindo para desenhar um mapa e tal, vocês não precisam fazer necessariamente agora, tá? Não precisam fazer ainda. Depois eu vou pensar em uma outra atividade relacionada a esse tema, certinho? Então tá bom, galera. Fiquem com Deus. Beijos, tá? Até a nossa próxima aula.